Vamos dar início ao minicurso barra um pouquinho de oficina também. E só para ir passando o que a gente vai ver hoje. Primeiramente, vou fazer uma pequena apresentação, né? Porque é sempre importante a gente dar esse inicial, até porque tem gente aqui que eu até conheço que já trabalha na área, mas também tem gente que ainda nunca teve essa experiência e tudo mais, então eu queria deixar todo mundo um pouco na mesma página, né? Ou o que for possível. Depois eu vou passar um pouquinho sobre as ferramentas básicas do Figma. Depois algumas coisinhas sobre interações básicas dentro do Figma. E por último, eu queria muito que a gente tivesse um momento prático, que todo mundo entrasse lá no Figma e a gente conseguisse aplicar o que a gente fosse vendo aqui, lá no Figma também. E, enfim, só para dar, né, um contexto, eu me chamo Elizabeth, mas podem me chamar de Beth. Eu sou técnica em multimídia, sou bacharel em design justamente na UFRN, e eu também sou pós-graduada na especialização de produtos digitais. E eu comecei a minha experiência com design digital em 2020, e desde lá eu consegui ter experiências em várias áreas, vários nichos, tanto nichos de áreas, educação, saúde, administração, seja em plataformas, então mobile, desktop. E isso fez com que eu precisasse, até mesmo na marra, de aprender o Figma, porque, querendo ou não, ele é a plataforma, o software mais utilizado hoje em dia na área de design digital. Não é o único, não foi o primeiro que eu utilizei, inclusive, mas o mercado cada vez pede mais e a gente, né, precisa se adaptar a ele. E realmente o Figma ele tem muitos pontos positivos. Eu acho que tem três principais para mim, que o primeiro é por ele ter uma possibilidade ali gratuita de uso, né? Então qualquer pessoa pode utilizar ali gratuitamente, mesmo que limitadamente. Mas a gente tem a licença estudante, né? Então quando a gente consegue a licença, a gente consegue utilizar ele, basicamente tudo que ele dispõe, e são muitas possibilidades dentro do Figma, e isso é uma coisa que eu gosto muito dele. O segundo é por ele ser uma ferramenta colaborativa, onde a gente pode ir juntos ali trabalhando. Então, isso é muito importante no design de forma geral, mas no digital isso dá uma crescida bem maior também nesse software. Inclusive, a gente vai tentar ali utilizar hoje colaborativamente, então é um benefício muito bom também. E o terceiro é ele poder ser utilizado em várias plataformas. No caso, a gente pode entrar no navegador por ele. Então, às vezes, eu nem preciso estar com o meu arquivo baixado no meu computador. Eu estou viajando, eu posso entrar ali no computador e utilizar. Então, ele é muito legal, assim, se a gente pensa nessas possibilidades, mas a gente também tem que lembrar que, assim como o Figma não era antes o software mais utilizado na área, talvez ele não seja daqui a alguns anos. Então, eu tenho muito, assim, na minha mente que é bom a gente dominar um software para que ele não domine a gente, em relação de que a gente consiga fazer tudo que a gente quer, as nossas ideias, naquele software. Mas a gente também não pode ser dependente dele. Então, claro que o nosso mini curso aqui hoje é voltado para o Figma, mas a gente também pode ter essa mentalidade de que as interfaces, elas são muito semelhantes. Na verdade, eles fazem justamente semelhantes para poder com que pessoas da área consigam utilizar vários softwares ali, né? Tenha uma facilidade maior de aprendizado em softwares diferentes. Então, mesmo que a gente aprenda no Figma hoje, dá para a gente reaproveitar depois, quando for necessário, e, enfim, né, vai estar como conhecimento de toda forma. Mas voltando aqui um pouquinho para o tema de hoje, que no caso são protótipos, e eu trouxe duas imagens aqui para iniciar a minha fala. Iniciar não, que eu já iniciei, mas iniciar mais a parte de conteúdo. E essa primeira imagem eu gosto de trazer sempre uma linha de raciocínio de que o design, a base sempre vai ser a mesma. Claro que cada área tem suas especificidades, mas a gente faz protótipo, assim, falo a gente, assim, de design da UFRN, já que foi onde eu fiz a minha graduação, a gente vê ali o design gráfico, digital, produto físico e tudo mais. E protótipos é uma palavra que a gente usa de forma comum, e em todas as áreas do design a base vai ser assim. Por isso que eu trouxe aqui essa imagem para ilustrar primeiramente.
E essa segunda imagem, eu gosto muito dela, que ela é um protótipo voltado para o digital, né, um aplicativo de celular. Só que ele é no papel mesmo, mas mesmo sendo no papel, ele é interativo. Então, isso também traz um pouco do que eu tinha falado sobre o software, né? É que as nossas ideias, o que a gente pretende fazer, não necessariamente a gente precisa do software. Claro que num processo de ponta a ponta e em grandes empresas vai ser necessário, mas as nossas ideias e os pensamentos que a gente traz, eles são feitos e postos em prática de várias formas, inclusive no papel. O protótipo, por definição, que trouxe algumas, eles podem ser considerados ali umas representações tangíveis. Quando a gente pensa protótipo, a gente não pensa no produto final, a gente pensa numa representação do que vai ser aquele final. E é algo que a gente pode meio que tocar. Às vezes não necessariamente tocar, mas é algo mais objetivo, mais próximo ao real. Essa segunda definição, ela fala sobre uma ferramenta para aprender, comunicar e validar. E quando ele fala aprender, é que nem todos os protótipos eles precisam ser o final, aquilo que vai ser utilizado, aquilo ali. Às vezes ele pode ser usado por meio de aprendizado, seja para aprender qual a melhor forma de fazer aquilo, ou para aprender sobre o nosso usuário. E isso de comunicar também é algo que é bastante interessante. Quando eu penso em protótipo para comunicar, eu lembro muito daquela frase que é às vezes falada como ironia, né? Que é quando você não entende algo e alguém fala assim, quer que eu desenhe? Porque realmente o desenho, ali fazendo ali a proximidade com o protótipo, é uma representação um pouco mais, que pode ser mais fácil de entender. Não necessariamente, mas pode ser mais fácil. E aí, às vezes, quando a gente quer se comunicar dentro da equipe, ou, enfim, de um projeto, o protótipo, a gente prototipar, e quando eu falo assim, protótipo, papel, no Figma, em qualquer lugar, pode facilitar o entendimento e essa comunicação. E, enfim, por último, aqui fala sobre validar, assim, a gente consegue validar muitas questões quando a gente pensa em protótipo, seja de funcionalidade, seja de caminhos, fluxos, interface, visual. E de uma forma um pouco mais barata entre aspas, mas a gente não ir direto ao que vai ser feito, né? A gente tem esse passo anterior. E por último, acho que é uma das definições que eu mais gosto, que é uma forma de materializar as ideias. Porque a gente sabe ali no processo de design, a gente tem muitos passos anteriores, às vezes não tantos passos assim, vai depender muito, mas a gente tem pesquisas, ferramentas e tantas coisas, mas o momento em que a gente vai colocar todas essas ideias, essas pesquisas, tudo isso que a gente teve antes é justamente nessa parte. Não só nessa parte, na verdade, mas é uma das formas, né, de materializar as ideias que a gente teve anteriormente. E aí, quando a gente pensa assim, em protótipos, a gente tem protótipos de várias fidelidades, como a gente mesmo viu ali, o papel, mas a gente vai falar mais do Figma, né, hoje. Então, são muitos conceitos, na verdade, tem gente que chama de várias coisas, podem se confundir dependendo ali do lugar, que cada um tem seu repertório diferente. Mas eu gosto de representar dessa forma, né? Existe a baixa proximidade com o real, que seria esse aqui mais próximo, né? À esquerda seriam os que têm uma baixa proximidade com o real, o que vai ser real aquele produto, e os que têm uma maior proximidade com o que vai ser real, com o que vai ser feito lá no final. E aí eu até inseri aqui nessa imagem uma parte dos navegáveis, que seriam ali ainda mais próximos que o produto real. E aí a gente tem alguns benefícios de protótipos navegáveis em si. E a primeira é a questão da visualização dos fluxos de uma lente da interação. Existem muitos momentos que a gente vai fazer ali as telas de um produto, um aplicativo, um site, e a gente faz mais ou menos assim, né? Várias telas, e aí uma tela liga para outra. Quando clicar aqui vai para cá, a gente vai multiplicando várias telas, né? E isso é muito comum. Porém, a gente não consegue ter uma visualização mais próxima ainda do que vai ser real e mais próxima do que vai ser a interação, se a gente não faz um protótipo navegável. É sempre que a gente precisa fazer? Não.
mas, de fato, uma das características que um dos benefícios já do protótipo navegável é ter essa lente mais próxima do que realmente vai ser. Uma coisa a gente vê assim, de longe, de cada coisa, assim, umas setinhas e tal. Outra coisa é a gente conseguir ver como vai ser realmente aquilo na realidade, né? Então, o protótipo navegável ele pode ser benéfico em relação a isso. E outra coisa que ele também pode beneficiar é para apresentar para clientes e pessoas interessadas ali. Como eu falei aqui, voltando, nem todas as pessoas vão entender isso aqui. Assim, eu, como tenho muito costume de ver, assim, para mim é bem comum e muito fácil de compreender o que se quer dizer. Quando clica ali, vai para cá. Mas, acredita não, muitas pessoas não têm essa visualização. Por isso que o protótipo navegável ele pode apoiar muito para a gente apresentar para clientes, quando é uma funcionalidade muito importante, quando é um produto novo. É importante a gente ter essa visão para eles também. E, por último, mas não menos importante, é verdade, verdade, Laine. E, por último, mas também não menos importante, né? Possibilitar a criação de testes de usabilidade com o usuário, né? Então, se a gente tem esses... É um dos mais utilizados, eu acho, né? De criar os navegáveis, é para a gente poder fazer esse teste inicial com o usuário. A gente pode fazer esse teste seja com protótipos mais próximos da realidade, né? Todo já com cor, com tipografia, tudo certinho, seja com protótipos de baixa fidelidade também, assim, protótipos mais rascunháveis. E aí tudo vai depender do nosso propósito, o que a gente quer com aquilo ali. E isso vai moldar tudo para a gente na vida, em tudo, né, na verdade. Tá. E aí, quando a gente pensa em protótipo, na verdade, tem muitas coisas que envolvem isso, principalmente quando a gente pensa em autofidelidade. Tipografia, ícones, cores, grids, enfim, são muitas coisas que envolvem, e isso também traz um pouco da multidisciplinaridade do design, já que a gente vê isso também em outras áreas do design. Design gráfico, porque foi muito generalista, mas basicamente em tudo que a gente pensar o design, a gente vai aplicar esses temas básicos que a gente tem. E obviamente eu não vou falar de tudo isso aqui porque não temos tempo e também porque seria muita coisa. E aí, no caso, a gente vai tentar focar um pouco mais na navegação, nos protótipos mais navegáveis e nas microinterações. A gente também vai ver uma parte, assim, criar os protótipos lá no Figma e tudo mais, assim, a parte mais layout, mas a parte que a gente vai mais pensar e fazer exemplos seriam os navegáveis e microinterações. E, já pegando o gancho aqui de microinteração, eu tenho uma citação que eu achei bem legal aqui do Lon Safer, ele tem um livro focado sobre microinterações. E aí ele fala que os melhores produtos fazem bem duas coisas, os recursos e detalhes. E que os recursos são os que atraem as pessoas para o seu produto e detalhes são os que mantêm lá. E ele fala, né, que as microinterações são esses detalhes. Quando a gente pensa protótipo navegável, a gente pensa muito em, eu clico aqui e vai para tal lugar. Mas existem várias outras interações, a gente consegue ver isso em todas, assim, plataformas digitais aqui. Eu estou com o Figma aberto. Opa, passei aqui um pouquinho. Estou com o Figma aqui aberto. As opções, quando eu aperto aqui, abre isso aqui. Isso são microinterações. Eu estou passando o mouse e as cores do background de cada opção estão mudando. Então, isso aqui é clicável, o fundo dele mudou. Então, ele me dá todas essas interações aqui que me facilitam, inclusive, a interação aqui com essa interface. E são detalhes, mas são detalhes que são muito importantes e que também fazem muita diferença. A gente pode até depois tentar, mas imagina se não tivesse isso, se fosse tudo estático. Seria outro tipo de experiência, outro tipo de interação. E aí eu vou até compartilhar aqui um vídeo rapidinho ainda sobre isso, que na verdade as microinterações não são só digitais, a microinteração é tudo aqueles pequenos detalhes dos produtos que fazem coisas bem específicas, mas eles estão ali, seja com feedback visual, com feedback auditivo também,
tudo isso aqui são microinterações. E elas fazem parte do nosso dia a dia. E no digital a gente sempre fala muito isso sobre ter uma proximidade do mundo real, né? Então, querendo ou não, é uma forma também da gente, né, ter essa proximidade. E aí, vendo aqui alguns benefícios das microinterações. A primeira ali seria a melhoria da usabilidade, porque isso também tem a ver com a usabilidade. A visibilidade do status do sistema, um feedback. Como eu falei, principalmente visual, mas a gente também tem o sonoro, que nem sempre é muito bom, né? Lembra assim do MSN, quem já usou, né? Quando a gente chamava a atenção de alguém, aquilo ali, ele estava... era uma microinteração, né? Querendo ou não. Ali no Facebook, quando recebe uma mensagem, ele tanto fica visual quanto também o áudio, e trazer também multi-sentidos também é muito inclusivo. Mas, enfim, fica aí papo para outros momentos. E aí, na verdade, isso aqui também tem muito a ver com a affordance, a gente mostrar que aquilo ali é clicável, mostrar que aquilo ali você vai tem uma ação por trás daquilo. Então, mostrar que tem algo para fazer ali tem a ver com a usabilidade e com a affordance. E, por último, com o design emocional também. Quando a gente traz essas outras questões mais interativas, elas podem trazer uma fluidez maior na navegação, um encantamento e também uma imersão maior das pessoas com a plataforma. E quando a gente pensa assim, em imersão, eu penso muito assim, em plataformas, por exemplo, mais infantis. Elas são cheias de microinterações. Então, querendo ou não, elas trazem isso. Jogos também, né, são muito utilizados. E querendo ou não, quando a gente está com design, sempre a gente pode atuar em qualquer área. E no design digital, os jogos também também fazem parte de produtos digitais. Tá? Então, enfim, existem muitas possibilidades. Aqui, por exemplo, acho que isso aqui é do YouTube, se eu não me engano. Onde você vai ali se inscrever e aí ele muda, fala que você está inscrito, muda o número. Tudo isso aqui são feedbacks visuais que mostram o que está acontecendo. Aqui foi outro exemplo que eu peguei, em que quando você clica aqui, abrem algumas opções ali por cima, né? O mais também vira um xizinho. Eu queria que a gente fizesse um desses aqui hoje. Aqui é outro exemplo, onde a gente clica aqui em mais e ele sobe, e aí tem essas outras opções que as pessoas vão scrollando. Até o próprio scroll é uma microinteração, então tá em tudo, não tem como fugir. E aqui essa setinha, por exemplo, ela tá para cima, né, mas quando fecha ela vai para baixo. Então tudo isso são detalhes, na verdade, mas que como um conjunto eles completam, né? Não só completar para que tudo fique fluido, mas que tudo também melhore de usabilidade, dê mais feedbacks e seja ali consistente. Mas, assim, resumão de tudo, resumão não, mas só para finalizar, eu também queria dizer que é muito importante a gente entender o nosso contexto, antes de sair botando um monte de coisa que são muito interessantes, eu mesmo acho muito legal. Não só, claro, eu entendo os benefícios, mas também acho que são coisas muito interessantes, querendo ou não, mas que a gente precisa entender se a gente precisa fazer tudo aquilo. Quando eu falo isso, não só de microinterações, também de protótipos navegáveis, porque apesar de protótipos eles serem realmente mais baratos de fazer, os protótipos navegáveis dão trabalho e a gente gasta muito tempo fazendo eles. E aí a gente precisa entender se a gente precisa realmente disso. Aquela imagem que eu coloquei aqui, que eram várias telas uma ao lado da outra, é o mais comum e realmente, provavelmente vai ser o que a gente mais vai fazer quando a gente trabalha com produtos digitais, por várias questões, por tempo, por necessidade. Então, a gente precisa entender muito também sobre o nosso objetivo. Vale a pena mesmo fazer aquilo? Então, por exemplo, a gente pode usar, se a gente bota muitas microinterações dentro da tela, isso pode ficar exagerado. E quando a gente pensa em exagerado, né, a gente pensa em pessoas ali que não podem, né, ter contato com tantos estímulos visuais. Isso também não é legal.
A gente também pode ver aí que interações longas também podem ser cansativas. Eu fiz uma super interação ali quando o usuário for clicar entrar lá numa página. Só que aí, se o usuário ficar entrando muito naquela página e demorar toda vez, foi legal só na primeira vez. Porque quando for nas outras, não vai ser tão legal assim. Também tem que nem todas as coisas vão ser possíveis de fazer. Isso em tudo, não só pensando em micro-interações ou interações e navegações, mas de fato nem todas as coisas são possíveis e nem toda tecnologia pode ser compatível com o que a gente quer fazer. E também, assim, pensar, né? Quem é o nosso público para aquilo ali que a gente está fazendo, o que é que ele consome, ele é acostumado com esse tipo de coisa. Isso pode até ser um motivo da gente utilizar mais microinterações, pensar melhor nas nossas navegações, ou pode ser um motivo da gente fazer o contrário, né? Não utilizar. Então, a gente hoje aqui, né, eu quero mostrar um pouco de algumas possibilidades ali dentro do Figma. E eu quero muito que a gente consiga também ter um momento que a gente vai juntos ali fazendo também alguma coisa, mas que quando a gente for levar isso para o nosso dia a dia ou para nossos projetos, a gente pense com cuidado o que a gente vai fazer e se é necessário e como a gente vai aplicar o que a gente for aprender. Em relação à apresentação, o que eu tinha era isso. Aí eu vou passar aqui para o Figma. Aí, deixa eu só testar aqui. Vocês conseguem ver a tecla que eu tô apertando, né? Também aqui do lado. Apareceu. Pronto. Eu botei assim porque vão ter alguns atalhos. E algumas vezes eu vou usar alguns atalhos que nem eu sei que eu tô usando pela prática. E aí dá para ver aqui caso precisar. E aí eu vou falar um pouco do básico mesmo. Provavelmente vai chover no molhado para quem já trabalha na área, porque o Figma a gente vê quase todo dia. Mas como eu sei que nem todo mundo aqui conhece, né? Eu vou passar rapidinho. Aqui em cima a gente tem as ferramentas básicas, né? Aqui o nome do arquivo. E geralmente tudo que a gente tiver de nome no Figma que a gente quiser renomear, a gente clica 2 vezes para renomear. Aqui em cima, a seta que a gente está utilizando, eu vou primeiro falar um pouquinho mais do frame. Frame, basicamente, é como se fosse a prancheta do Illustrator, o artboard. É basicamente onde a gente vai fazer o nosso layout. E no Figma a gente pode fazer um monte de frame no mesmo arquivo, até porque é super normal, né? Geralmente cada tela é um frame diferente, que nem aquele que eu mostrei na apresentação. A gente pode só arrastar aqui o nosso frame e botar o tamanho que a gente quiser. E aqui ao lado, ele já aparece as opções do frame. Inclusive, aqui tem a largura e a altura dele, está em pixel. Então, se a gente quiser, a gente pode vir aqui mesmo e alterar o tamanho. Ou a gente pode vir aqui no frame e escolher um modelo disponibilizado por eles. E aí eu vou utilizar esse modelo aqui do iPhone 13, que é 390 por 844. E aí, novamente, aqui as configurações. Não vou conseguir passar todos, mas eu vou falando melhor depois. Eu vou clicar 2 vezes aqui no nome, só para renomear, para vocês verem como que faz, 2 cliques. E também já quero mostrar aqui para vocês essa tela esquerda. Aqui a gente tem as páginas do Figma. Esse meu arquivo aqui está cheio de página, porque vai ser o que vocês vão dar uma olhada. Mas quando vocês criarem um arquivo do zero, não vai ter esse tudo de página. A gente pode adicionar uma página clicando no mais. E se a gente quiser excluir, a gente vai deletar a página. Opa! Deletar aqui. E aqui embaixo, pode até confundir um pouco, mas aqui embaixo a gente tem as camadas da tela. Então, por exemplo, eu vou adicionar um texto. Para adicionar um texto, eu venho aqui, ou eu aperto T no teclado. Vou escrever aqui um texto qualquer. Vai estar tudo maiúsculo. Já sei o que aconteceu. Mas, enfim, aqui tem um texto, aqui ao lado, na minha camada, ele já apareceu aqui para mim.
Esse meu texto, quando eu clico aqui, tem as propriedades dele aqui à direita. E aparece uma propriedade nova que não aparece no frame, que é o texto, né? E aqui no texto, eu vou fazer algumas alterações de texto. Peraí, só um minutinho. Tá. A gente vai primeiramente mudar a fonte, que vai ser clicando aqui em cima. Eu vou utilizar a Baloo 2. Eu vou fazer uma alteração dele para ele ficar semi-bold. Então, clicando nessa parte aqui, eu posso mudar o peso da fonte. Eu vou mudar o tamanho dela para 40. E ela tem uma propriedade aqui que eu nem queria entrar nisso aqui agora, mas vai ter que entrar porque ela tá assim. Ela tá com o 8% de espaçamento entre as letras, mas no caso eu vou deixar 0, que seria o padrão dela. E também tá numa configuração que já não vai vir normalmente com ela, mas ela tá aqui escondida nas opções de texto. Ela tá maiúscula automaticamente e eu vou tirar. Mas isso aqui não vai vir normalmente assim, ele vai vir normal, que nem tá agora. E aí eu vou mudar a cor do meu texto. E aí para mudar eu venho aqui no fio, clico aqui na bolinha, eu posso colar a cor que eu quero aqui ou ir selecionando. Nesse caso eu vou selecionar na mão mesmo. Tá. Aqui a gente vai fazer uma telinha. Vou digitar aqui. Como você está se sentindo hoje? Para arrastar um texto reto, eu aperto no Shift. Então, sempre que eu for arrastar um texto e eu não quero que ele se mova livremente, eu aperto no Shift. E ele vem retinho. E eu quero centralizar ele no meu frame. Então, eu vou vir aqui para centralizar. Beleza. Só que ele está saindo, né, da minha área. Eu quero que ele fique menor, fique dentro da minha área do frame. Então, eu vou vir aqui no cantinho, com Shift ou com Alt, eu vou diminuir ele. O que é que o Alt faz? Se eu tiver sem o Alt, ele vai vir só de um lado. No Alt, eu estou fazendo ele os dois lados ao mesmo tempo. Mas não, você não precisa utilizar todos esses atalhos, tá? É só se, enfim, quiser. Mas dá para fazer sem isso aqui e depois eu venho e alinho no meio como eu quero. E outra propriedade que ele tá aqui, que eu também não ia entrar nesse assunto agora, mas já veio assim, então vou ter que falar, é o tipo de caixa de texto. Ele tá com essa caixa de texto aqui, que é com um tamanho fixo. Então, não dá para perceber muito, mas tem quatro quadradinhos, né, que mostram qual é a minha área de texto. E eles estão só aqui em cima. Como a gente olha aqui, lá em cima com a largura e altura do meu texto, vocês vão ver que ele está 24, ele está bem pequeno. Se eu aumentar, ele vai aumentar lá em cima nesse númerozinho. Eu não quero isso, eu quero que ele tenha uma largura fixa, mas que a altura dele mude se eu for digitando. Então, toda vez que eu for digitar, ele vai descer. Mas, enfim, como eu falei, provavelmente o de vocês não vai vir assim, é porque o meu já estava configurado e acabou vindo dessa forma. E, por último, eu vou deixar o meu texto alinhado ao centro. Então, basicamente, a gente já conseguiu ver muitas coisas aqui, né? Frame, texto e tudo mais. Para quem já conhece, né? Isso aqui é o que a gente usa sempre. Mas, enfim, já vimos bastante coisa de novo para quem nunca utilizou. E aí, agora eu vou fazer 2 botõezinhos de opções. E aí, para fazer esses botões, eu vou utilizar 2 formas para vocês. Não tem certo ou errado, tá? Existem várias formas de fazer uma coisa só em todas as plataformas. Inclusive, para fazer botões e essas coisas, eu não uso nenhum desses dois que eu vou falar. Mas eu vou dar essas opções, que são ali as mais comuns. Então, primeiro, para a gente dar uma olhada nas formas, eu vou fazer um botãozinho utilizando uma forma retangular. Então, eu posso ou clicar aqui, ou no R, que é o atalho, ou eu posso clicar na setinha e escolher qual forma eu quero botar. Mas a gente vai de retângulo mesmo. Eu vou clicar e arrastar ele aqui, porque eu quero que ele tenha os lados iguais. Então, selecionando Shift,
ele vai, se eu não fizer Shift, ele vai selecionar, assim, a mão livre. Então, eu vou de Shift porque eu quero que ele fique igualzinho. E aí eu vou mexer um pouquinho nele, vou vir aqui lá em cima e mudar a borda para 40. 40 não, 24. E aí aqui eu vou botar um texto. O texto a gente já viu, né? Então eu vou fazer mais rápido. Vamos estar felizes ou tristes hoje. Vou mudar aqui a fonte para Open Sans e vou mudar o tamanho para 16. Outro atalho meu, em vez de eu ficar vindo aqui para escolher a cor, eu posso apertar o I e a gente pode selecionar a cor que a gente quer. No caso, eu peguei essa cor aqui que eu tinha feito antes. E aí a gente vai botar o texto e eu também vai botar um ícone. O ícone eu vou copiar do que eu já tinha aqui. Por quê? Eu vou mostrar por quê. Só um minutinho. Eu copiei o ícone de outro arquivo e vou dar só Ctrl V. Inclusive, se a gente quiser qualquer coisa, eu estou com o Illustrator aberto com o vetor, você dá Ctrl C, veja que no fim uma Ctrl V e vai colar, porque ele lê vetor normal. E isso com imagem também, né? Então, vou aproximar aqui. Por que eu peguei esse cheque aqui especificamente, ele? E aí vamos dar uma olhada aqui nas minhas camadas. Esse ícone de cheque é esse aqui, que eu estou botando o mouse em cima. Se eu clicar na setinha, ele vai me mostrar o que é que tem dentro daqui. E ele tem o vetor do círculo e o vetor do cheque separado. E aí eu queria isso porque eu quero que um fique com o cheque e o outro vai ficar sem. Então, eu peguei esse aqui porque já estava assim. Poderíamos fazer o ícone? Poderíamos, mas acho que não temos tanto tempo. Então, eu vou trazer ele para cá. E, basicamente, seria esse botãozinho aqui que eu queria fazer. Neste caso, né, eu vou clicar aqui no meu ícone, vou abrir ele, e eu quero que esse vetor do check ele fique oculto. Para isso, eu vou selecionar esse olhinho aqui, e aí ele vai ficar oculto, mas ele vai ainda existir ainda. E outra forma de fazer isso, aqui que eu fiz nesse, é utilizando o frame. Vou fazer isso aqui também, deixa eu só dar uma olhada. Ele ficou 142 por 142. Então, vou pegar o frame aqui, apertando o Shift, tá igual. Eu vou vir aqui só para deixar eles dois com o mesmo tamanho. O frame, ele tá sem preenchimento. Ele tá sem cor, né? Ele tá transparente. Eu vou vir aqui no fio, apertei no fio e agora ele tá branco. Não fez diferença nenhuma porque tá no fundo branco, mas tudo bem. E aí eu vou vir aqui, né, e vou pegar essa cor cinza que eu utilizei nesse outro. E aí eu vou no meu próprio frame, no mesmo jeito que eu fiz na forma, no quadrado, retângulo, eu vou mudar a minha borda aqui no frame. Ele também funciona da mesma forma e vai ficar 16. Eles ficam aqui igualzinhos, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Na verdade, eu vou copiar para ficar mais fácil. Como eu quero copiar duas coisas ao mesmo tempo, eu vou clicar em um e depois eu vou clicar em Shift e clicar no outro, Ctrl C, Ctrl V. É isso. E aí eu vou alinhar ele no centro, para isso eu vou clicar em um, alinhar no centro, o outro alinhar no centro. Ele tá me levando como base o frame. E aí, no caso, nesse aqui não vai ser feliz, esse aqui vai ser triste. Tá, e esse aqui, que a gente fez antes, ele tá solto. Como a gente pode ver, esse frame que a gente fez segundo, né, o frame 1, eu vou até renomear ele, clicando duas vezes para triste. E esse outro, ele tá solto, cada parte dele tá separado. Se vocês forem fazer desse jeito, a gente precisa selecionar todos, clicar no botão direito, agrupar, ou Ctrl G. Tá. Outra coisa que eu queria fazer, está diferente essa borda. Uma tá 24, eu vou mudar essa aqui tá 24. Outra coisa. Quando a gente tem muitos elementos, esse aqui, a nossa tela tá bem simples, mas quando a gente tem uma tela gigante, cheia de coisa, a gente vai precisar mudar um elemento ou outro dentro da minha tela, eu posso apertar Ctrl, e aí eu posso selecionar qualquer coisa que tiver, mesmo que ela estiver agrupada,
porque é muito comum, a gente vai ter vários agrupamentos, gente, frame em cima de frame, e, enfim, são geralmente muitos detalhes, assim, em páginas mais complexas. Então, se eu aperto Ctrl, eu vou direto para o objeto que eu quero. Nesse caso, eu quero ver aqui o retângulo. E aí eu vou mudar a minha borda, que estava 24, era para ser 16. Beleza, aqui vou botar para baixo. Vou fazer só mais uma coisa. Na verdade, eu vou deixar essa tela, esse framing grande aqui, eu vou deixar ele cinza. Botei cinza. E eu quero esses dois aqui. Eita, eles nem estão alinhados. Vou alinhar aqui. E eles dois que eu quero que sejam brancos. Então, vou mudar a cor. Mudei para cá. E mudei aqui. Essa daqui, ali seria... Enfim, acho que eu falei... só mais uma coisa. É muito importante a gente ver com atenção as nossas camadas. Principalmente porque a gente vai fazer um protótipo já já. Então, aqui eu deixei triste, né? Aqui eu vou clicar 2 vezes e colocar feliz. Beleza, eu vou botar aqui para cima. Tá, essa aqui é a primeira telinha que eu queria fazer para mostrar assim, os conceitos básicos e para a gente pensar em algumas coisas para fazer. Por enquanto tá tudo certo, tá muito lento, tô falando muito devagar, muito rápido. Por mim tá tranquilo. Tá. Aí eu vou fazer mais 2 telinhas para a gente ter uma basezinha para fazer os próximos. As interações. É que eu tô aqui com a cola, viu? Não tô fazendo isso na minha cabeça, não. Beleza, eu vou pegar essa minha tela 1, fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu vou criar e Ctrl+C... Não, vou fazer assim por enquanto. E aí eu vou subir, como você está sentindo hoje, lá para cima, apertando o Shift para ficar alinhado. E esses dois aqui eu vou botar um pouquinho mais para baixo. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer vou fazer uma ilustraçãozinha aqui, tá? Não precisamos usar o Figma para fazer ilustração, tá, gente? Só eu que, enfim. Mas eu vou fazer porque ele vai misturar com a nossa interação. Eu vou fazer uma carinha. Então, eu vou fazer com frame. Depois eu vou explicar por que eu vou fazer com frame. Eu vou pegar aqui. Como a gente já fez antes, eu vou fazer rápido esse, tá? Eu vou botar preenchimento, vou botar ele bem arredondado. Vou botar 100, na verdade. E aqui dentro eu vou botar um elipse. Vou segurar com Alt Shift para que ele fique igual e no centro. Vou alinhar o centro direitinho. Vou apertar aí para pinçar a cor. A gente tem olhos, teoricamente. Vou pegar esses dois, vou até botar aqui. Olhos, só para... Enfim. Ctrl+C, Ctrl+V. Fiz o outro. Selecionei os dois com Shift e vou botar aqui no meio. Certinho. Agora eu vou pegar outro frame, na verdade. Vou selecionar aqui de ponta a ponta. Vou apertar aí bem rápido para pintar logo isso aqui. E aí uma coisa nova, eu vou arredondar ele, mas eu quero que ele fique com um arredondamento um pouco diferente. Em vez de eu utilizar o arredondamento aqui, eu vou usar esse aqui que ele vai botar para arredondar. A cada canto eu posso botar 0, 20, 20, 20. Cada canto vai ficar com seu arredondamento específico. Nesse caso, eu vou usar 16, 16 e 32, 32. Para ficar um sorrisinho. Aí aqui eu vou botar um retângulo aqui dentro, branco. Vou botar um arredondamento aqui também, bem rápido, só para a gente conseguir fazer esse aqui mais rapidinho. Beleza? E vou fazer umas sobrancelhas pro bichinho. Eu vou fazer de forma mesmo retangular. O I para puxar a cor. Beleza. Aí, no caso, eu fiz azul, mas a gente vai pintar essa tela aqui para laranja. Laranjão aqui. Eu vou mudar essas cores. Uma dica também, né? Quero mudar todos esses azuis. Eu não vou ir de um em um. Eu vou selecionar eles, eu vou vir aqui
E aí tem todos esses azuis que são iguais, eu quero mais pro laranja, para combinar com o meu fundo, né? Aí, beleza. E aí eu vou fazer o quê? Esse aqui ele tá feliz, então eu vou vir aqui no meu botão feliz, né? E vou habilitar o meu cheque. E esse aqui, que seria o triste, vai continuar assim, porém eu vou fazer mais uma coisa ainda, eu vou deixar esse fundo mais transparente. Então, eu vou vir aqui em Fill, que é justamente esse background do meu frame, e eu vou botar ele para 30. Para dizer que eu selecionei esse e não esse. Eu ainda vou pegar esse frame e botar para baixo. Tô apertando o shift para ir retinho para baixo. Tá, beleza. Esse aqui é o primeiro. Eu vou só mudar a cor aqui também, coisa da minha cabeça. E aí eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V novamente. E a gente vai fazer o triste. Eita, peraí. Vou voltar, Ctrl+Z. Esse olho esquerdo tá o mesmo nome, então eu tenho que renomear aqui para direita. Mas de resto, esse aqui eu vou botar aqui boca só para a gente ir se identificando e também para incentivar a gente a renomear as layers. Às vezes eu esqueço, gente. Tá. Agora sim, a gente vai pegar a tela, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora a gente vai fazer o outro, né? Então, pro outro, a gente vai vir um azulzinho mais triste, um azulzinho assim. Não sei. Vamos lá. Aí agora a gente vai mudar essa cor que tá pro laranja, né? Vamos puxar pro azul. Elas são a mesma cor, as mesmas cores. Então eu venho aqui, já puxo pro azul, ela já vai ficar com essa aqui. Outra coisa, né? Esse aqui tá muito apagado, vamos botar branco. Esse aqui dá pra botar branco também, né? Acho que vou mudar um pouquinho o tom, mas é só besteira minha também. Tá. Só que esse aqui ele é triste, né? Então a gente vai habilitar o checkzinho do triste. E a gente vai deixar ele 100% branco, né? Eu vou botar ele para cima. Vou apertando o shift para ficar igualzinho, né? E esse aqui, eu vou tirar o check dele. E vou deixar essa forma, né? Quanto que eu botei? 30%, eu acho. Aí, um truquezinho, né? Eu quero que ele fique alinhado que nem esse outro anterior. Shift, cliquei no outro e vim aqui e alinhei para baixo. Aí já alinha, assim, fica igualzinho, sabe? Esses dois é a mesma coisa. cliquei nos dois, mas eles já estão alinhados. E clica aqui em cima, eles ficam assim na mesma altura. Claro que em grande escala, esses padrões assim já são bem pré-definidos, mas isso aqui é só para a gente ir vendo, né? E aí, o que é que vai acontecer? O nosso triste, eu vou mover aqui a sobrancelha dele, apertei Shift, que aí ele me dá um número exato de angulação. Então, eu vim aqui e girei os olhinhos dele. Vou apertar Ctrl e Shift, porque aí eu vou selecionar os dois ao mesmo tempo e também fui exatamente nessas camadas e vou com a setinha mesmo do mouse e vou abaixar, que ele vai ficar olhando assim, tristinho. E por último, eu vou diminuir a boca. Eu tô apertando Alt justamente para ela diminuir com os dois lados ao mesmo tempo. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou pegar essa forma. Vou alinhar ela aqui ao centro. Vou botar ela lá para cima, que eu não quero que o dente dele apareça. Ele vai ficar só assim. E essa forma, eu vou deixar ela toda arredondada, assim, que ele tá bem... Ó, esse está triste. Tá, com esses aqui, essas telas eu fiz mais por dois motivos, né? O primeiro, para a gente ver rapidinho como usa as ferramentas do Figma, né? E também porque eu vou reaproveitar ela para a gente fazer uma interação, né? Tá, eu vou... a parte layout, assim, dessa parte era essa. Eu vou passar para as interações. Antes disso, eu queria saber se dessa parte ficou alguma dúvida. Acho que eu falei rápido demais. Não? Tudo bom. Então, a gente vai deixar essas telas aqui prontas e a gente vai dar uma olhada nas interações básicas. Eu quero mostrar algumas coisas de interação, aí a gente volta para fazer.
Então, vamos lá. As interações básicas, eu deixei uma paginazinha para a gente dar uma olhada. Peraí. Que apagou ali o que eu escrevi. Eu me auto-sabotei. Aqui eu só tô mudando a cor do fundo, porque tava... Sim, claro, eu vou falar logo aqui. Essas páginas que você fala aqui na esquerda, Isso. pronto, é que o Figma, o arquivo do Figma pode ter várias páginas. Isso é muito bom, porque geralmente no dia a dia a gente precisa dessa organização porque a gente geralmente faz muitas telas, muitas coisas. Inclusive, a gente pode botar aqui outras coisas além de telas, né? Pesquisas e enfim. E aí, cada página aqui, nesse caso, né, eu fiz assim, porque como é esse mini curso, barra oficina, eu coloquei várias páginas para a gente ir se inteirando, mas aí cada pessoa divide assim como quiser. E aí vai depender muito do contexto que você estiver trabalhando. Então, eu vou fazer wireframes. Aí eu venho aqui, crio uma nova página, wireframe. E aí, wireframes. E aí tudo que for de wireframe eu boto aqui. Agora eu vou criar uma página dos fluxo de adição de alguma coisa. E aí eu vou fazendo aqui. E como eu falei, no Figma a gente pode fazer frame assim, adoidado em todas as páginas, todos os arquivos. Então aqui tá branco, não dá para ver direito, ou só eu. Mas é mais uma forma de organização e de centralizar as coisas que a gente tem, né? O gratuito limita. O gratuito, no máximo, são 3 páginas, mas o do estudante é livre. Aí, quando eu terminar essa parte aqui, eu vou falar um pouquinho dos espaços que eu fiz aqui para vocês poderem entrar e testar. Tá? Mas aí eu vou voltar aqui para essa parte de interações básicas e mostrar um pouquinho do que o Figma disponibiliza aí pra gente. Não vou mostrar tudo, porque tem muita coisa, e tem coisa que nem eu sei. Mas vou mostrar coisas que com isso dá para fazer muita coisa. Aquelas. Falei quantas coisas em 1 minuto. Bora lá. Eu dividi aqui, mesmo entrando no Constitucional, tem que entrar numa página do Figma e enviar o seu comprovante para comprovar que você é estudante, né, e tal. Acho que é parecido com o do Vector, não tenho certeza. E aí, acho que em 2, 3 dias eles liberam o acesso. Quando eu terminar essa parte, que a gente for para a prática e tal, eu vou procurar esse link para o estudante e aí eu mando aqui. Tá certo? Tá. Beleza. Só uma coisa. Voltando aqui para essa parte, a gente estava mexendo na parte de design, né? Então, o Figma tem essa divisão da parte, tudo que tem a ver com layout e cores, não sei o que, e tem a parte de protótipo, que é o que a gente vai entrar agora. Vamos lá. Aqui eu vou fazer vários tipos de interação para a gente ir entendendo como faz cada um e depois a gente junta tudo. Então, eu vou primeiro clicar aqui em Prototype. E aí eu vou começar. Nessa tela, eu quero que ao clicar nesse botão, eu vá para essa outra tela aqui, na mesma hora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar essas bolinhas com mais, né? Que tem em cada objeto no Figma, e eu vou puxar ele para onde eu quero que ele vá. E aí, esse aqui eu quero fazer isso. Eu quero que quando eu clico, eu vou navegar para a tela 2, que é o nome desse frame, num instante. Eu vou fazer 3, aí a gente vê e depois eu vou fazendo os outros. Nessa segunda interação, eu quero que ao clicar, eu vou para essa outra tela, né? Quando clicar, eu vou navegar para a tela 4, mas nesse caso, eu quero que seja dissolvendo. Esses aqui são os tipos de animação. Então, eu vou clicar aqui em Dissolve e eu vou botar 800 de tempo, só para a gente conseguir visualizar melhor. E aqui, eu quero que ao clicar nesse quadrado, eu vou para essa outra tela, só que eu vou utilizar o Smart Animate. Essas configurações, quando vocês forem entrar, eu coloquei aqui do lado, então vocês vão entender, né, por que cada um foi esse tipo de animação.
Me empolguei e esqueci de fazer a volta. Então, vamos aqui de novo. Quando eu clicar nesse, eu quero voltar para essa. Então, quando eu clicar, eu quero para a tela 1 num instante, nesse caso. Nesse segundo aqui, eu quero que seja dissolvendo. E nesse aqui, eu quero que seja no Smart Animate, que é quando a mágica acontece. Como é que eu faço para ver um frame prototipado, né? Eu criei primeiro esses inícios de flow, que a gente chama, que é esse flow start point, que tem aqui na parte direita, que é só para me localizar. Eu vou ver. Mas a gente não precisa sempre fazer isso para visualizar nossos protótipos. Mas ele é bem interessante para a gente se organizar. Quando eu clico aqui no meu frame, eu tenho que vir aqui nesse playzinho, present. Quando eu apertar nele, ele vai me dar outra página. Então, a que eu estava é essa aqui, né? E aí ele me levou para a segunda página, que é onde vai ter meus protótipos. E aí, aqui na esquerda foi onde eu organizei os meus start points, nem sei como é que fala, mas os meus pontos de startar o protótipo. Porque aí eu posso ficar navegando daqui, não preciso voltar lá. Mas só também não precisa ter isso. E outra coisa que eu vou fazer é eu vou vir aqui em opções. Eu quero que esse meu protótipo se adapte na minha tela, ele fique do tamanho da minha tela. Só para a gente poder ver tudo, né? Então, esse primeiro, quando eu clicar, ele vai para outra tela no mesmo instante. Essa é a interação. Isso aqui já dava para a gente fazer, por exemplo, quando a gente vai fazer com wireframe. Não precisa, assim, de tantas coisas, né? Com isso aqui a gente já consegue resolver, já consegue deixar ele clicável e navegável, né? Mas tem aquelas questões que eu falei, que são dos detalhes, né, e tudo mais. Nessa segunda, ele vai ser quase a mesma interação, só que ele vai dissolver. Então, ele tem esse efeito, né, de transparência para poder trocar um para o outro. E o terceiro, que ele é o da mágica acontecendo, que é o Smart Animate, quando eu clicar aqui, ele meio que se transforma no outro. Mas tem um porém aqui, como eu falei, sobre as camadas. Para o Smart Animate funcionar com o objeto que eu quero, eu preciso que... Deixa eu voltar aqui. Eles dois têm o mesmo nome de camada. Então, subindo aqui a camada, esse aqui é quadrado, esse aqui não é um quadrado, mas o nome dele é quadrado. Então, ele só funciona porque os dois estão com o mesmo nome. Com isso aqui, você já consegue fazer um monte de micro-interação diferente e interessante. Tá, vamos voltar aqui. Esse aqui são dos protótipos e tudo mais. Aqui a gente vai ver mais dois tipos de interação. Eu quero que, quando eu clicar nesse quadrado, eu quero que esse modal, que na verdade não é um modal, é um draw, eu quero que ele apareça em cima da minha tela. Então, eu vou vir aqui. Quando eu vou arrastar aqui, né? A minha interação é, quando eu clicar, eu não quero navegar para essa outra tela. Eu quero que ele abra em cima da minha tela. Open Overlay. Vou clicar aqui. E aí ele salvou da última vez que eu fiz. Mas, basicamente, eu escolhi que eu quero que ele apareça no topo direito da tela. Eu quero que, quando eu clique fora, ele saia. E também eu quero adicionar um background para esse overlay de 25% de preto. Vamos ver como acontece. Esse aqui é esse que eu acabei de fazer. Quando eu clico, apareceu o drawer em cima da minha tela e tem um backgroundzinho preto, né? E quando eu clico fora, ele sai. Aí só mais uma coisa. Eu não quero que ele vá assim tão duro, né? Foi pá. Eu quero que ele venha da direita. Então, eu vou mudar de instant para moving. E aí eu vou apertar aqui na setinha que eu quero. Eu quero que ele venha da direita para a esquerda. Então, quando eu clicar agora, ele vem para mim da direita para a esquerda. Quando eu clico fora, ele faz o inverso, né? E aí a gente consegue aqui, pensando assim, em telas, né? A gente já consegue fazer várias coisas. Aqui eu estou usando formas básicas, né? Mas no contexto real, aqui poderia vir com várias informações, e enfim. Aí, vamos lá. Botei mais dois, na verdade, mais três
tipos de interação, já passamos da metade. Esse aqui é quando, no caso, esse aqui eu não quero mais fazer quando eu clicar, eu quero fazer quando eu estiver no hover, quando eu passar o mouse. Então, o que eu vou querer? A interação ainda vai ser com essa tela, mas eu não quero que seja no clique, eu quero que seja no hover, while hovering. Quando ele estiver passando o mouse, eu quero que ele vá para essa tela 8, utilizando o dissolve. O hover eu não preciso ter volta, porque o hover é só momentâneo, né? É só quando eu passo o mouse. Então, eu só preciso ter a primeira interação. E esse aqui de baixo, eu quero fazer quase a mesma coisa. Eu quero que, quando eu passar o mouse, eu navegue para essa tela 11, mas eu quero que ele use o Smart Animate. E aí, vamos dar uma olhada. Esse aqui, quando eu passo o mouse, né, ele fica mais escuro. Perceba que esse texto que eu botei só numa página. E como a gente está navegando para outra página, ele some porque eu não botei na segunda página. E esse aqui também é um hovering, mas ele é um Smart Animate. Então, ele vai seguir. Nesse caso, em vez de esticar o quadrado, eu girei ele. E aí, ele entende, né, que houve essa rotação e, novamente, os nomes estão iguais. E aí, ele cria essa animação inteligente aqui. Tá. Aí, com isso aqui já dá para fazer muita coisa, mas aí eu vou mostrar um último aqui, que é utilizando componentes. Os componentes, quando a gente pensa em design digital, na verdade, eles têm uma aplicação muito, muito ampla, né? Os componentes seriam aqueles elementos visuais que a gente utiliza várias vezes e a gente usa eles como componentes para poder replicar eles da mesma forma, né, consistentemente em todo e com padrões na plataforma, né, nos fluxos que a gente for fazer. Porém, aqui no Figma, a gente também existe uma funcionalidade que é para componentizar esses elementos. Eles são usados justamente para isso, para a gente conseguir replicar. Não vou conseguir falar muito sobre isso, que é muito sobre design system, né, bibliotecas de componente, mas não temos tempo para isso. Mas eles também podem ser muito bem utilizados para fazer protótipos e interações, e principalmente as microinterações. Essas interações que eu mostrei para vocês, elas são entre telas. Então, quando a gente muda para uma tela, vai para, enfim. E quando a gente usa o componente, a gente pode fazer interação dentro desse componente, que seria justamente microinterações, né? Interações pequenas dos componentes, e que a gente pode ter mais de uma na mesma tela. E aí eu vou mostrar aqui, ó, eu fiz um bem simples, é só um quadrado, mas só para vocês terem noção. Deixa eu deixar esse aqui mais escuro, que está muito claro. Eu criei esse componente, ele vai aparecer aqui em Assets, no meu documento, só que se a gente for entrar e fazer, vai ficar um monte de assets aqui, ninguém vai saber de quem é quem. Então, eu vou dar uma dica que é clicar aqui com Alt. E aí ele duplicou o meu componente, puxando as propriedades que eu fiz aqui. Muita coisa, né? Mas eu vou botar aqui. Clicar com Alt, para lembrar. E aí eu posso, por exemplo, jogar ele dentro dessa página, desse meu frame. E aí o que acontece? Eu vou voltar aqui para esse meu frame e ele continua, inclusive o meu elemento some, porque eu só botei ele na página 1. Então, continua tendo essa interação, porém, ela também tem a interação que eu fiz no meu componente, que no caso foi a interação de hover. E aí, para isso acontecer, eu preciso componentizar no Figma esse meu elemento aqui. E eu vou mostrar como que a gente faz isso. Essa parte tem muito a ver com biblioteca de componentes, mas a gente realmente não vai conseguir, eu adoraria, mas não vamos conseguir falar mais sobre isso. Então, talvez apareçam muitas configurações aqui no botão, na parte direita da tela, mas vamos concentrar mais nessa parte de protótipo, para a gente poder fazer alguma coisa no final, senão a gente sai com um monte de informação e não consegue fazer nada no final. Então, bem simples, eu vou fazer com formas mesmo. Eu vou pegar um quadrado, fiz aqui um quadrado, apertei Shift para ficar quadradinho. Vou mudar a cor para a gente conseguir diferenciar mais. Vou botar, sei lá, azul. E aí, no caso, não pode ser quadrado, gente, lembrei agora.
tem que ser um frame para poder fazer componentização. Voltando aqui. Vamos aqui em frame. Eu vou criar o frame. Novamente, botar a cor nele aqui no fundo. E aí eu vou nomear. E aí eu vou dar até uma dica já para vocês. Quando eu for nomear componentes, eu vou nomear a base dele. Vamos chamar ele de... eu sou muito ruim com nomes. Vou botar ele quadro. E aí eu vou botar uma barra e dizer que esse é o estado default dele. Seria o estado comum dele. Normalmente ele vai aparecer assim. Aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu vou substituir esse default por hover. Seria passar o mouse em cima. E aí aqui seria o estado dele default. E aqui é o hover. E no hover eu quero que ele fique escuro. Beleza, isso aqui parece que a gente estava fazendo antes, né? Só que aí o que vai ter de diferente? A gente vai selecionar esses dois, a gente vai nesse botãozinho aqui em cima do Figma, que é o de componentes, a gente vai clicar na seta. A gente está na seta porque se a gente clica só aqui, a gente fez um componente, mas a gente fez um componente com esses dois quadrados. Vou apertar Ctrl Z. Eu quero que seja um componente só com dois estados. Então, eu vou apertar nessa setinha e apertar em Create Component Set, que seria criar um componente, enfim, é isso que eu falei, um componente só, que é o quadro, e como a gente botou a barrinha com o nome, já veio tudo prontinho pra gente, que é esse aqui, que é o default, e esse aqui o hover. Tá tudo bonitinho, certinho. Onde a gente vê isso? Aqui do lado direito. Como eu falei, aparece um monte de coisa, mas não vamos né, uma coisa de cada vez. E aí, em propriedade, eu vou clicar duas vezes só para a gente botar aqui, estado. Botei tudo em inglês, aí estado eu botei em português, mas tudo bem. E aí a gente tem aqui a propriedade do meu componente. E aí, tá, mas o que é que tem a ver com prototipação? Quando a gente vir aqui em protótipo, a gente pode fazer uma interação entre esses dois, que vai ser quando eu passar o mouse em cima, eu quero que ele mude para. Então, em vez de a gente botar navegue para, vai ser mude para hover. Com um dissolve mesmo, não precisa usar Smart Animate para tudo. E aí eu vou pegar aqui o meu quadrado, só para a gente testar, apertando o Alt, aquela dica que eu falei, né, para a gente poder conseguir fazer as interações todas. Vou voltar aqui para o meu protótipo e quando eu passar aqui, ele vai estar funcionando. E aí o que é legal nisso é que esse aqui também vai estar funcionando. Então, se eu quiser, se a minha tela tem várias coisas, que é o comum, eu vou conseguir fazer as interações nessas várias coisas. Precisamos usar sempre esses componentes? Não necessariamente, a gente consegue fazer uma interação sem usar os componentes e tudo mais. Porém, ele enriquece, né? Ele dá muitas possibilidades. Aqui eu fiz... Opa, foi mal. Aqui tem 3 interações, na verdade, né? Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, vai depender de cada caso e como a gente quiser fazer as coisas e o nosso propósito daquilo ali. Mas, vou apagar isso aqui. Mas o que eu queria passar de partes básicas de interações são essas. Esses são os conceitos que a gente usaria para fazer o que a gente vai fazer hoje e fazer muita coisa também. E lembrando aqui, todas essas interações tem aqui do lado para vocês verem quais o tempo que eu usei e qual tipo de animação. Mas, basicamente, a parte de protótipo, da área de prototipação do Figma era isso. E aí, vou abrir para dúvidas. O componente fica salvo na conta do Figma ou só no projeto? Depende. Ela falou, respondeu. Opa. Quando a gente... Peraí. Enfim. Segue para os próximos capítulos. E aí eu vou voltar para o meu protótipozinho e a gente vai agora, utilizando o que a gente aprendeu, mexer nele. Na verdade, a gente só vai utilizar Smart Animate, basicamente. E aí, vamos lá. Eu vou vir aqui em protótipo. Eu nem vou usar componentes e tal nesse, eu vou só usar a interação entre as páginas mesmo. Então, o que é que eu quero que aconteça? Quando eu clicar em feliz, eu quero que vá para essa tela.
E aí eu vou usar o Smart Animate. E aí eu vou só falar mais uma coisinha do Smart Animate. A gente também tem as opções de animação. Aí você entra no mundo e aí acabou. Porque, por exemplo, a gente pode customizar. E aí tem todos os conceitos de motion, de animação e afins. Que você pode utilizar aqui também. Então, assim, é um mundo, né? Mas eu não vou vir aqui agora, não. Eu vou utilizar esses aqui pré-definidos. Eu vou usar esse Erasing and Outback, porque ele dá um efeito, ele até dá um exemplo aqui, ele dá um efeito de ir e voltar, que eu acho que vai ficar legal. Acho não, porque eu já testei isso aqui, viu, gente? Eu achei legal. Então, para dar essa intenção mais animada, né? Mais, enfim, que essa tela, ela é uma tela bem específica, né? Com umas carinhas bem grandes. E aí, beleza, eu quero que quando eu aperto aqui, vá para feliz aqui. Quando eu clicar no triste, eu quero que vá para cá. E ele já salvou a minha configuração, então eu vou deixar só assim. E aí eu vou só replicar aqui. Quando eu apertar em feliz, eu quero que ele volte para cá. E quando ele clicar em triste, eu quero que volte para cá. Acabou. Final feliz da gente. Porém, antes de mostrar o resultado, eu queria ver uma coisa. Mostrar uma coisa para vocês, que é uma coisa bem legal também, que pode ajudar. Eu não sei se todo mundo conhece, talvez sim, mas o Figma também tem, como eu falei, né? Dá para usar ele no desktop, no navegador e afins. E a gente vai usar ele no celular também. Se alguém quiser, né? Pode até baixar. No celular, utilizando a mesma conta que eu estou utilizando aqui, eu tenho algumas opções, vou mostrar aqui. Tá. Aqui embaixo, no aplicativo do Figma, a gente tem uma última opção que é o Ops, saiu, que é o Mirror. O espelho, né? E quando eu clicar aqui, eu cliquei nele, ele vai, selecione um frame ou um componente. E aí, no meu caso, eu vou selecionar esse aqui. E aí ele vai me dar uma opção, começar espelhamento, né? E quando eu clico aqui, ele vai carregar. Aí. Carregando. Pronto. Ele me mostra exatamente a tela que eu estou selecionando no meu computador. E o que é legal nisso, né? Principalmente. Muitas coisas são legais nisso. Mas a gente consegue, por exemplo, fazer um teste de usabilidade mais semelhante ao real. A pessoa vai realmente pegar o celular, né? Ver. A gente também consegue comparar os tamanhos, falando mais especificamente no mobile, né? Porque quando a gente faz protótipo para mobile, a gente não tem muita noção. A nossa tela é essa aqui, a gente faz um negocinho um do lado do outro. Às vezes a gente bota um texto que fica muito grande, muito gritante, ou muito pequeno. O espaço do clique não fica legal. E aí, quando a gente tem isso aqui, a gente consegue, às vezes, mitigar, né, esse tipo de situação. E também, como eu falei inicialmente, o teste de usabilidade. Então, além de ver a tela, ela também e já dando spoiler, ela já é prototipada também. Então, eu já consigo ver o meu resultado, tudo aqui dentro dessa tela. E aí é muito legal isso aqui, quem quiser baixar, você precisa estar com a mesma conta do Figma, tem que estar aqui dentro do celular, e aí você consegue ver essa animação acontecendo. Eu vou me tirar da tela, liberar vocês, e aí só para mostrar que eu já mostrei o spoiler aqui no celular, mas mostrando aqui no Figma, como eu vim aqui em protótipo, ele já me deu aqui um start flow muito legal, né? Que às vezes ele dá assim automático. Vou dar um play aqui e já está funcionando aqui a nossa animaçãozinha. A gente fez ela, né, com os conceitos básicos, com as animações básicas de Smart Animate, que faz milagre em quase tudo. Mas lembrando, a gente também não pode exagerar, né? Esse caso é um recorte bem específico, mas com o que a gente faz aqui, a gente consegue fazer muitas coisas, né? Então, desde daqui, como vocês viram, né, eu estou utilizando as camadas com os mesmos textos. Por isso que quando eu clico, o texto foi para cima e o outro foi para baixo, porque todos estavam interligados. Se não tivesse, não ia acontecer isso. E só mais uma coisa sobre esse protótipo, como eu puxei o frame do iPhone, ele já me deu um iPhone aqui para eu apresentar. Só que a gente não necessariamente vai fazer mobile, se alguém quiser fazer alguma coisa desktop não vai ficar legal. Eu vou mostrar aqui para vocês, quando eu clico aqui fora do Figma, em protótipo,
ele está como device selecionado o iPhone, né? Por isso que está aparecendo o iPhone. E tem várias opções. Isso é bem legal também. Mas eu vou deixar com nenhum para que a gente possa usar para qualquer coisa. E aí, quando eu volto aqui, ele tá do tamanho que eu setei, né? Então, em relação às coisas básicas eram essas. E aí, com isso aqui, aquelas células limite, é bem cold. Mas, assim, dá para fazer muita coisa e pensar muita coisa com isso aqui. E aí, a minha proposta para a continuidade aí da gente hoje é não... Eita, travou aqui, mas voltou já. Não necessariamente fazer essa tela. Se alguém quiser fazer essa tela, seria legal para tentar reproduzir, talvez mudar alguma coisa ou outra, fazer alguma coisa diferente, porque eu acho que essa tela aqui ela tem muitas coisas específicas do Figma, né? Dá para trabalhar muita coisa para quem não é acostumado a utilizar e fica uma interação, dá para usar os conhecimentos de protótipo e fazer alguma coisa aqui. Ou a gente tem outras coisas. Eu trouxe alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer hoje. Se der tempo, alguns eu vou tentar mostrar fazendo, né? Mas se não der, eles estão aqui salvos para quem quiser ir testando, né? Então, primeiro, aqui a minha cola, que eu já tinha feito antes. E aí tem esse aqui, se alguém quiser, por exemplo, não entendi como faz, você vem aqui, dá para dar uma olhada nos protótipos, quais as interações que eu utilizei em cada um. E aqui tem algumas interações de componentes. Vou dar um play aqui, peraí, só um minutinho, que eu deixei os flows setados, então dá para dar uma olhadinha em alguns. Tá carregando? Tá, vou em opções, só para encaixar na minha tela. Eu posso ver aqui os componentes, são componentes isolados e não estão... Eles me deixaram na mão, mas eu acho que eu já sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Depois eu mostro mais... voltou. Aqui animações, a maioria usando Smart Animate, se não todas, acho que menos essa aqui, que é de hover, né? Então aqui é bem comum a gente utilizar nas interfaces desktop, quando a gente não tem espaço de botar o nome todo, botar um tooltip, que é esse aqui que fica aqui embaixo, quando a gente passa o hover no ícone, né? Ou em outras informações. Um slider, né? E muda a imagem, muda essa linha que está andando, um menuzinho, e esse menu aqui é bem legal, que ele é um menu sanduíche que vira um X, né, para fechar. Aqui dá para fazer com, basicamente, como tudo que a gente viu aqui agora, dá para fazer tudo isso aqui. Não tem nada muito diferente do que o que a gente já viu. A gente pode testar também o hover, se funcionasse, que ele me deixou na mão também, não sei o que está acontecendo hoje, mas tudo bem. Aqui eu fiz um exemplo de story, como funciona, fazer tipo um story do Instagram. Aqui não tem tudo, porque se a gente for fazer, né, tem aqui. E aí, quem quiser, não, quero fazer outras coisas, já sei muito Figma, e aí eu tinha separado essa interface aqui, que dá pra gente ir mexendo. Se alguém quiser copiar isso aqui e fazer, eu tinha feito só assim, cliquei aqui e veio para cá, mas não tem mais nada, né? Só foram sugestões. Se alguém quiser não, quero animar no wireframe. Aí tem um wireframe aqui para se alguém quiser pegar. E também, não, quero ver no desktop, que eu quero testar mais interações. Tipo, quando a gente põe isso no desktop, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Aqui, por exemplo, eu fiz um hover, eu fiz um drop-down, né, que é essas opções. Tá no branco, mas ignorem, gente, que eu não trabalhei muito nisso. Mas dá para fazer muitas coisas, é só mexer aqui, mas toda a tela tem coisas para mexer. E tudo com esses conceitos iniciais que a gente já viu. Eu vou mostrar um pouco daquele componente de menu, que tem um menuzinho, né? Ele abre e fecha. Aqui eu já tenho os ícones prontos, só para a gente não gastar o tempo fazendo os ícones, né? Então, não foi eu que fiz esses três aqui, eu peguei de uma biblioteca. Tanto é que ele tá até meio desproporcional, dá um pouquinho de agonia, mas tudo bem.
E aí eu vou, primeiramente, só renomear pra gente, enfim, tá tudo direitinho. Vou botar icon barra alguma coisa aqui, sei lá, marketing. Nem faz sentido esses ícones, é mais pra gente entender, testando as interações mesmo. Sei lá, profile. E esse aqui é o icon do menu. Aqui eu comecei com X, mas na verdade eu já vou contar o segredo dessa interação, que é no próprio Smart Animate e os nomes das camadas. Esse ícone de menu aqui, eu fiz ele com essas linhas. Eu vou até renomeá-las porque tá feio. Eu falo para vocês para usar camada e eu mesmo escrevo os nomes feios. Mas vamos lá, sei lá. Linha 1, linha 2. Escrevi linha inline. E aí o pulo do gato nessa interação é justamente isso. Eu não sei se vocês viram, mas tem uma linha aqui que é desnecessária, né? Que é essa. Deixa eu ver, é A1, tanto a 1 quanto a 2, elas estão iguais, no mesmo lugar. Só que esse X ele vai se transformar no menu. E o menu sanduíche são 3 linhas horizontais, né? Uma acima da outra. Então, basicamente, eu vou duplicar aqui, estou apertando Alt, Ctrl Shift para duplicar e vir igual, mas pode ser Ctrl C, Ctrl V. E aí, na mão mesmo, eu vou fazer o meu menu usando as linhas que eu já tinha no meu menu, né? Fiz um Z, mas eu quero um menuzinho. Sanduíche. Ficou meio desalinhado, acho que as linhas não estão contando, mas dá para o gasto. Vou até deixar ele assim, meio menor que o outro. E aí, basicamente, aquela animaçãozinha, ela vai acontecer nessa interação. A gente vai usar o Smart Animate, elas têm o mesmo nome, e aí quando uma virar a outra, ela vai fazer aquele efeito, né? Porque realmente é uma virando a outra. Aí, tá, em cada uma, elas já são, eu tô pensando aqui em questão de como a gente vai fazer, mas vamos lá. Ele tem 40. Vamos criar os frames, aqueles botõezinhos. Cada um, acho que 48, tá bom. Ou mais. Outra dica que eu vou dar aqui no Figma é que, por exemplo, geralmente eu gosto muito de trabalhar com múltiplos de 8. Para o próximo número não é muito difícil, 56, o número está baixo. Mas quando eu preciso escrever o número exato, preciso fazer algum tipo de conta para contar um espaçamento, para contar alguma coisa, eu faço direto no Figma, que ele deixa, né? Por exemplo, 48, eu quero adicionar mais 8. Então, eu aperto mais 8 ele já me dá 56. Se eu, enfim, com números maiores, isso aqui é muito legal. Por exemplo, não, isso aqui ficou. Eu preciso de espaço para 2 desse, então eu quero metade disso aqui. E aí é um número gigante. A gente vem aqui, bota a barra, que seria o dividido por 2, então ele divide. Então tem essas coisas que são bem legais quando a gente pensa a longo prazo. Na verdade, eu vou deixar nesse. Vamos lá. E aí eu vou criar essa parte que é a parte de trás, botar. Tava um rosinha bem bonito, mas eu não lembro qual era o tom, não. Vou botar um rosa normal aqui, vai ser o menu. Vou arrastar ele pra cá. Esse seria o do X, do fechar. Vou mudar a borda dele pra esse está bom. E aí eu vou. Novamente eu apertei esses monte de tag, eu acho que só precisava ser com Shift Alt, mas tudo bem. Só para tudo sair do lado retinho. Mas pode ser Ctrl-C, Ctrl-V, dá no mesmo. E aí eu vou botar aqui esse primeiro ícone. Vou alinhar, né? Tanto no centro quanto no meio. E aqui o fundo eu vou deixar um cinzinha, né? Esse ícone ele tá meio visualmente torto, né? Mas tudo bem, né? Não é sobre iconografia.
Vou Ctrl Z, ou Ctrl C, Ctrl V aqui, aí novamente alinhar o centro, Ctrl C, Ctrl V. Na página de prática, eu fiz isso aqui com Auto Layout. Auto Layout é outra forma, outra ferramenta do design do Figma, que eu particularmente sou apaixonada por ele. Mas ele pode confundir mais do que ajudar quando a gente está pensando em protótipo. Então, talvez alguém possa ter pegado algum elemento que estava dentro do Auto Layout. Mas se alguém já souber... Exato, mas se alguém já souber utilizar, pode utilizar. Eu só coloquei assim mesmo por questão... para ser mais fácil, né? Assim, se a gente pensa maior facilidade, o Auto Layout tem muita facilidade em muitas questões. Mas, enfim, cenas para os outros capítulos novamente. Esse aqui seria o meu componente aberto, né, desse menuzinho. Eu vou criar, clicando no botão direito, uma seleção deles aqui. Então, seria meu menu Open. Eu estou misturando português e inglês toda hora, mas tudo bem. E aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E vai ser o meu Close. Opa, Close. E aí, o que eu vou fazer? Primeiro que eu vou utilizar esse fechadinho aqui, né? Lembrando, eles estão com o mesmo nome, precisa ter o mesmo nome. E o que vai acontecer? Eu vou trazer esse aqui, provavelmente ele já tá, mas eu vou trazer ele para frente da tela. E aí eu vou botar aqui, bring to front, trazer para frente. Por quê? O que vai acontecer com esses outros elementos? Eles vão vir por trás. Então, eu vou selecionar todos eles, não, um a um, na verdade, e vou colocar eles para alinhar todos à esquerda. Novamente, todos à esquerda e todos à esquerda. E aí, basicamente, esse seria o fechado. É o que acontece quando a gente pensa em Smart Animate, ou interações como um todo, mesmo que nessa parte não tenha esses elementos, se eu quiser que ele tenha esse efeito de aparecer, ele precisa estar desse aqui. Seja transparência, que nem aquele checkzinho que a gente fez lá naquele dos bonequinhos. Esse caso, eu coloquei ele por trás porque eu quero justamente que, quando eu clicar, ele vá para os lados. Vai funcionar porque eu fiz o outro com o Auto Layout e não com ele. Aí, no caso, eu vou mudar aqui, na verdade, esse tracinho pela barra, porque eu vou fazer um componente. E aí, com isso, ele já vai vir o componente com como se fosse o estado dele, alguma propriedade dele já pronta, sem eu precisar mexer. Vou vir em componente, create component set. E aí, aqui, eu teria... Ai, quase tomei um choque. No caso, antes... precisa fazer o protótipo, né? E aí, qual é a minha interação? Eu quero que quando eu clique no X, eu mudo para ele, usando o Smart Animate. Vou botar 400, senão vai ficar muito lento. E quando eu clicar no menu, com a mesma interação, eu quero que mude para, só que mude para esse aqui. Basicamente, esse componente foi feito assim. Será que vai dar certo? A gente também tem dessas dos protótipos. A gente faz e às vezes a gente esquece de mudar alguma coisa. É totalmente normal. Quando eu estou fazendo protótipo, é um olho nessa aqui e o outro olho testando para ver se está funcionando certinho. Eu vou arrastar apertando o Alt. Como eu falei, a gente vai conseguir ver nossos componentes aqui em Assets. Mas como no nosso caso a gente está criando esses componentes mais para ver a interação, a gente faz assim que fica mais fácil. Mas quando a gente lida com coisas maiores, né, tem muitas questões relacionadas a isso. Vou lá testar. Ver se também os nomes estão iguais, porque se um nomezinho tiver diferente, não fica do jeito que a gente quer. Mas eu acho que pelo menos esses aqui vão funcionar. Tudo funcionou.
Graças. Vamos lá. Quando eu clico aqui, ele abriu. Só que ele fez uma coisa que foi... Beleza, quando eu fechei, mas quando eu tô abrindo, ele tá vindo pela frente. O que acontece? Nesse meu primeiro, provavelmente, quando eu olho as camadas, vai ter algum desses ícones na frente. Nesse caso, ó, o meu ícone 1 tá na frente, só que eu preciso que esse aqui esteja na frente. Então, eu vou botar ele na frente. Vamos ver se melhora agora. Agora foi. E aí, basicamente, é assim que faz essa animação aqui. Essa micro-interação, né? Só mais uma para vocês fazerem as coisas de vocês, né? Que eu estou atrapalhando a prática. Eu queria fazer essa parte da nave bar, né? Como é que ela funciona? Essa nave, eu vou fazer assim. Quando eu clicar embaixo, eu quero que a minha bolinha, ela vá para baixo. Esse aqui é mais fácil que esse que eu fiz antes. Era para eu ter feito antes de fazer esse aqui. Que é basicamente, aqui eu tô com auto layout, ó, para quem gosta. Eu fiz ele de auto layout, só que o auto layout tem um probleminha quando a gente pensa isso, que é, vou apertar Ctrl aqui para ver o meu círculo. Se eu boto ele tá com a posição absoluta no auto layout, tudo tá dentro do conjunto, a gente define as margens padding, na verdade, enfim. Se eu tiro ele da posição absoluta, ele fica um item do meu elemento, assim, com as regras que eu adicionei para o auto layout. E é por isso que eu preciso que ele seja a posição absoluta, que é onde eu quero que ele esteja. E aí acontece isso aqui que aconteceu. Ele fica em cima, mas eu posso botar ele para baixo. Só que é mais chatinho de fazer com o auto layout. Esse tipo de interação. Mas eu vou ensinar com o frame. Mas, como eu falei, né, quem quiser usar o layout é a mesma coisa, só que para interações que vai precisar desse tipo de coisa, ele vai dar um pouquinho de trabalho, porque ele precisa estar com a posição absoluta. Mas dá para fazer. Aqui eu vou copiar aqui os meus tamanhos, né? É 80 de largura e 224 de altura. Já esqueci os valores. 280, 220. Opa! 224. Acho que era isso. E 80 de borda e vou pegar esse cinzinho. E aí, basicamente, eu vou copiar daqui. Estou copiando o ícone ao mesmo tempo, mas pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou criar, aqui a gente está usando caixas de 64 de altura e largura. Porque é importante usar os itens clicáveis não ser só o íconezinho aqui, ter um espaço maior, porque essa vai ser a área de clique. E aí é importante, quando a gente pensa, principalmente no mobile, mas no desktop também é interessante pensar nisso, porque a gente pensa acessibilidade, né? Então, por exemplo, pessoas com baixa mobilidade ou pessoas idosas podem ter dificuldade de clicar. Então, por isso que a gente não é muito bom a gente colocar itens clicáveis muito pequenos. Então, por isso que eu vou fazer aqui, eu usei 64, que é uma área bem generosa. Eu vou fazer aqui, né? 64, um frame. Nesse caso, eu vou deixar o frame sem cor. Eu vou tirar, eu não vou nem deixar desabilitado, eu vou tirar porque não precisa. Esse aqui vai ser meu ícone de home, qualquer coisa. E eu vou arrastar, também posso fazer isso, né? Arrastar o meu ícone para o meu frame. E ele está me dando já uma guia, dizendo que está no centro já. Às vezes ele faz esse auxílio para a gente, né? Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, fazer outro desse, só que para isso aqui. São cards. Não me pergunte por que isso aqui. Copiei o ícone, vou dar Ctrl+V aqui para colar. Ficou 2. Eu vou excluir o da casinha. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. E o de perfil, né? Profile. Vou pegar esse ícone. Vou vir aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. E vou excluir os cards. Pronto, aqui a gente já tem os nossos blocos
de opções, né? E aí eu quero que cada um deles tenha distância. Ah, não. Isso aqui seria mais com auto layout. Mas eu quero que cada um tenha uma distância. No outro lado eu já consigo fazer isso. Já está tudo na distância 8. Aqui a gente vai ter que fazer na mão. Então aqui está 20. Eu usei o Alt para ver qual é a distância entre o primeiro e o segundo. Aí eu vou botar aqui 8. E esse aqui. Eita, peraí. Vai para 8 também. E aí eu vou pegar e colocar eles aqui dentro. Vou deixar eles no centro e já tá tudo certinho. Como eu queria. 8 da margem, né? Que eu fiz os cálculos já baseado nesse, que já estava pronto. E aí, a gente vai fazer um círculo. Pega aqui o círculo, aperta o Shift, ele é branco. Também botei um efeitinho de sombra. Como bota sombra, né? Efeitos, drop down, drop shadow. Eu gosto geralmente de deixar o blush, o blur bem espalhado. E esse aqui bem sutil, só para dizer que tem. E a gente tem aqui, eu vou nomear ela para círculo, porque precisa ter um nome parecido, igual, porque ele vai estar mudando. Inclusive, esse nome ficou muito forte. Eu vou botar ela para trás, enviar para trás na camada. Eu posso fazer manualmente aqui na camada também. Eu vou botar ela embaixo desse aqui. Para ser mais fácil, eu vou apertar Shift nesse aqui e vou alinhar ele para cima. Ele ficou igualzinho. Ele tá... Deixa eu ver uma coisa. Ele tá 67. Sabia que não tava batendo algum cálculo. 64, eu vou alinhar ali no centro. Agora tá tudo certo. Vou renomear Navbar. Navbar. E esse aqui, tracinho, esse aqui é o home. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Em vez de home, vai ser o dos cards. E o que é que eu vou fazer? Vou pegar minha bolinha e vou alinhar nele nos cards. Vou apertar Shift para apertar no card e vou botar isso aqui para descer ele automático. Dá para fazer na mão também, tá? É só atalhos. Aí aqui eu vou mudar a cor, como a gente já viu. E aqui também. E aqui eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. E por último vai ser o profile, né? Então eu vou alinhar ele aqui. Vou botar ele cinza. E esse aqui vai botar rosa. Basicamente é isso. Eu vou selecionar os três, criar um component set que nem anteriormente, prototipar. Beth, eu acho que o último do perfil ficou com a barra cards também. O quê? O último do perfil É ficou verdade. navbar barra cards. Pronto, quando acontecer isso, o Figma vai avisar. Aí ele vai dizer o valor da propriedade está conflitando, porque quer dizer que tem outra que está com o mesmo nome. A gente vem aqui do lado, clica 2 vezes e troca. Se não tivesse feito isso, não funcionaria o protótipo no final. Valeu. Aqui em protótipo, eu vou vir aqui nos cards e vou dizer que quando eu clicar, eu venho para cá, usando o Smart Animate como 90% das minhas interações. Vou deixar 400 para ser um pouquinho mais rápido. E aí, isso aqui a gente segue fazendo para todos, para todas as possibilidades que a gente tem. E aí ele já está salvo, então já ajuda bastante, que ele já deixou salvo qual é o meu. Aqui para cá e aqui para cá. Esse aqui eu estou fazendo como componente, mas se vocês forem fazer em tela, talvez seja mais legal vocês não fazerem um componente, fazer que nem tela, porque aí você tem a animação e realmente troca de tela. Eu vou mostrar aqui. Mas antes de tudo, eu vou mostrar aqui como está funcionando, né? Opa! Travou aqui. Voltou. Eu vou passar para cá. Só para a gente ver se deu certo. Mas deu. A bolinha, ela sempre está acompanhando o que a gente está clicando. E aí, se a gente for fazer isso
no aplicativo mesmo, vou abrir aqui um celular, sei lá. Vamos lá de novo. Tela 1, tela 4, foi da 1 para 4, mas tudo bem. Eu vou trazer esse aqui. Eu vou pegar esses meus, vou dar Alt, que eu tô com preguiça de fazer tudo de novo. E eu vou dar um detouch. O que é detouch? Eu desvinculei esse aqui, ó, o pesadelo de quem faz design system. Eu desvinculei isso aqui e aqui. Então, quando eu mudar alguma coisa aqui, aqui não vai mudar. Se eu tivesse com um alt layout, eu podia fazer uma coisa mais fácil, mas tudo bem. Porque essa navbar faz mais sentido deitada, né? Mas relevem, é só pra gente visualizar. Tá, eu quero alinhar todas juntas, então vou alinhar aqui rapidamente. E aí, só pra gente ver que vai mudar, né? Tela 1, essa é a tela 2 e essa é a tela 3. Então, talvez, se vocês forem fazer telas, seja mais interessante a gente utilizar essas animações fazendo assim. Na tela mesmo, quando apertar, vai navegar para e com o Smart Animate. Porque assim, eu vou fazer só indo e voltando. Porque assim você consegue fazer a sua tela e utilizar essa interação também. Peraí, que eu apertei o errado. No caso, quando apertar nesse aqui, vem para cá. Quando apertar nesse, vai para a tela 2. Quando apertar naquele, vai para a tela 1. Então, às vezes, esses que são de navegação é interessante fazer desse jeito. Por isso que eu falo, cada caso é um caso, né? E só para dar uma rápida palavra do Alt Layout, como eu fiz em frame, eu queria virar isso aqui para horizontal. Rapidamente eu não consigo. Já no Alt Layout, como ele está prontinho, eu já fiz todas as regras para ele, eu já selecionei que ele está vertical. Se eu clicar aqui, ele já vira horizontal, com todas as regras que eu tenho. Então, ele é muito legal quando a gente pensa em escalar as coisas. Mas como só foi a última palavrinha que eu não podia sair sem falar de auto layout, mas de toda forma eram esses dois componentes que eu queria, essas interações que eu queria mostrar. Que vai mostrar. Isso aqui eu já mostrei que é o hover, né? Mas essa parte aqui eu não tinha mostrado, que é o after delay. Basicamente, essa interaçãozinha aqui, ela tá. É basicamente uma linha, e com o Smart Animate a linha é pequena e depois eu vou aumentando ela. E aí, por isso que ela vai, né, crescendo. E toda vez que ela vai crescendo, eu vou mudando a foto atrás. Só que para fazer isso, né, eu não estou clicando em nada. Ela é uma. Talvez não seja nem considerada microinteração, né? Ela é mais um slider, uma animação mesmo. Geralmente a gente pode usar em lojas, propagandas, enfim. E aí, então, quando a gente vem aqui no protótipo, em vez de a gente botar quando clicar, vá para, a gente vai dizer after delay, né? Seria depois de um período de tempo, ela vai mudar para aquela, e o resto a mesma coisa, Smart Animate e tudo mais. E aí a gente tem duas propriedades aqui do after delay. O primeiro é o tempo que eu vai esperar para poder ir para outra imagem. Nesse caso, eu botei um para ser bem rápido, porque eu não queria que ele ficasse parando. E aí, esse erase out seria o tempo para trocar de um para o outro. No caso, eu estou usando 4.000 ms, que seria o tempo que a minha barrinha vai fazer isso aqui. Basicamente é isso que mede aquele tempo. E aí vocês vêm de acordo com o que vocês querem fazer. Por exemplo, dá para fazer uma barra de carregamento aí, e a gente delimita, né, quanto que a gente quer, quão mais lento ou quão mais rápido a gente quer que ele faça. Mas basicamente é isso. E aí, se vocês verem, ele dá uma paradinha, né? Então ele faz, aí para. Faz, aí para. E aí isso é porque eu fiz ele vazio, fiz ele completo. E aí antes de ele ir para esse outro, né, ele vai ficar 30 ms aqui. E aqui não tem nada, né? Então por isso que ele fica parado esses 300 ms. Porque eu adicionei aqui um momento que ele está aqui, que é parado, né? E não tem nenhuma interação entre nesse momento. Então
ele fica esperando 300 ms para poder passar para outra imagem. Basicamente, esse aqui é isso, e ele é um loop. Então, quando chega no último, eu mando ele de volta para o primeiro. E esse aqui é o hover, né? Ele também é bem fácil de fazer. Quando passo o mouse, o que está acontecendo? Ele está ampliando a minha imagem e adicionando um texto. Um texto bem simples, né? Só aparecendo assim. Esse aqui também é bem fácil, mas só para mostrar, que eu acho que não mostramos muito o hover, né? Eu utilizei, acho que foi um frame mesmo, nesse, e eu botei uma imagem como retângulo, né? Como botar a imagem? Quando a gente tem o fio, a gente tem cores, degradê e a imagem. Quando eu clico em imagem, eu posso fazer o upload da minha imagem, enfim. E aí eu botei ela como um retângulo, porque eu queria aproximar ela um pouco. Então, nessa outra, eu deixei ela um pouquinho maior. E eu também fiz outra coisa, que foi adicionar uma camada de transparência. Cadê? Peraí. Nesse aqui, eu adicionei uma camada de transparência. Então, eu posso adicionar ali camadas dentro da minha imagem, das minhas formas, em tudo. Clicando aqui no mais, eu vou dar um exemplo. Aqui eu botei mais uma camada. Se quiser botar 80% e ficar super escuro. Eu posso botar um degradê aqui, né? Enfim. E foi isso que eu fiz nesse caso, para deixar ele mais roxinho. Só adicionei o texto. Nada muito elaborante, não. Em relação a esses dois, era isso, só que eu queria mostrar. Então, assim, fiquem à vontade, gente. Eu agradeço a participação de todo mundo. E depois eu vou enviar esse arquivo e também me deixo à disposição. Depois eu envio para quem participou, meu e-mail, número, se alguém precisar de alguma coisa. Enfim.